Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Canal 16, a TV Câmara, e o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo. O programa Educação e Debate sempre trata de assuntos relacionados à educação, pertinentes ao dia a dia do nosso professor. Na noite de hoje vamos tratar sobre a questão educação e tecnologia. Um assunto polêmico, um assunto que assusta a maioria dos nossos professores, mas nós temos hoje o prazer de receber aqui no nosso estúdio o professor Adriano Canabarro Teixeira. O professor Adriano, ele é doutor pela URGS em Educação e Informática, é isso, doutor Adriano? Isso, Informática e Educação. E também pós-doutor pela Universidade Roma III, fez o seu pós-doutorado na Itália. O professor Adriano tem vasta experiência na área da educação e na área de educação ligada à questão da tecnologia, com vários trabalhos publicados. Então, inicialmente eu quero cumprimentar, vou lhe chamar de professor Adriano. Professor Adriano, então, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa e de início já lhe lanço uma pergunta que é, de fato, uma preocupação hoje na educação, quando se fala educação e tecnologia. Por que o professor, de um modo geral, ele tem tanto medo da tecnologia e de usar as ferramentas tecnológicas em seu proveito? Boa noite, professor Eduardo. Obrigado pelo convite. A gente poder estar conversando aqui no canal 16, né, TV Câmara, que tem uma penetração legal aí na comunidade, né, e principalmente um assunto que é um assunto que me parece urgente, assim como tantos outros, mas esse dentro da educação. Bom, com relação à questão, me parece que são dois elementos. Um elemento é ligado à natureza humana, né? A natureza humana que sempre vive um processo de estranhamento quando algo novo ao seu dia a dia lhe é apresentado. E as tecnologias, elas entraram muito rápido, né? Elas entram muito rápido na escola. Sejam por políticas públicas, tem um tempo um pouco mais moroso, né? Normal, da política pública, seja no bolso dos seus estudantes, né? Eles chegam e é uma discussão que está se cada vez mais enfraquecendo sobre estudante da escola pública não tem tanto acesso quanto... Talvez não tenha tanto acesso, mas eles chegam, trazem isso também, né? Trazem primeiro ou no seu bolso, na sua mochila, não importa, ou um conhecimento que parece inato da tecnologia. Então, é óbvio, me parece até natural que causa um estranhamento. E o segundo elemento que me parece colaborar para esse medo, né, para esse temor, é o despreparo técnico. E aí não é uma questão de se crucificar o professor, né? Não é isso que se está fazendo, mas... Exatamente. Não, depende só do professor. Não, acho que depende de todo um processo que, de repente, comece lá no seu curso de graduação e depois passe por processo de formação continuada, maciça, né? Em que os professores tenham condições de manipular a tecnologia, né? A gente tem visto que os processos de formação... E eu quero fazer um registro aqui que conheço muito bem o trabalho que o NTE de Passo Fundo faz, conheço muito bem o trabalho que o NTM de Passo Fundo faz e não tenho dúvida alguma de que dentro das condições que tem de número de pessoas e área de abrangência a ser tratada, eles fazem um excelente trabalho, né? De qualquer forma, o que se vê de modo geral nas formações é uma formação técnica. Eu tenho minhas desconfianças que a tecnologia ela deve passar muito mais por um processo de vivência do que de aprendizado, né? Porque os nossos alunos não aprendem tecnologia. Eles vão vivendo, vão mexendo. Eles vivem as experiências, né? Exatamente. E à medida que eles vão vivendo essas experiências, eles vão adquirindo naturalidade. Vão aprendendo. Então, né? Talvez a questão da formação pudesse também ser repensada num processo mais fluido, né? Mais orgânico, que fizesse parte mais do dia a dia do professor, não somente em momentos específicos. Tá, mas professor Adriano, e como é que, por exemplo, nós estamos conversando, nosso programa é direcionado para professores, óbvio que para a população em geral, mas como é que esse professor que hoje... ele não é um nativo digital. É impossível que tenhamos hoje um professor nativo digital, até pela questão temporal. Uhum. Então, nós não temos nativos digitais, ou seja, aquelas pessoas que vivenciaram a experiência tecnológica. Nós temos pessoas que tentam migrar para a questão tecnológica. Qual é o perfil desse novo professor hoje? O que ele deve fazer? Como ele deve ser para que ele possa, de fato, manusear essas novas tecnologias e poder levar ao seu aluno? O que ele deve mudar? Qual é o novo conceito desse professor? Tá, ok. Essa é uma pergunta complicada de se responder, né? Não tenho a pretensão de dar uma resposta exata. O que me parece
é que, primeiro, é uma briga meio perdida o professor querer, e eu estou falando para qualquer professor, e não é nem por questão de déficit cognitivo, não é isso, ou de incapacidade intelectual. Qualquer professor que se debruçar ou se lançar um processo de vou fazer curso, vou fazer curso, fazer curso, fazer curso. Porque, tecnicamente, por mais que nós tivéssemos toda a estrutura mental voltada para a tecnologia, nós não temos tempo para dar conta disso. E mais, né? A gente vem de uma geração ou de uma lógica de vida de criar uma certa lealdade a alguns espaços, algumas ferramentas e se habituar a trabalhar com aquilo, né? Os nossos estudantes não. Se hoje eles usam uma ferramenta e amanhã ninguém mais usa, eles simplesmente esquecem a ferramenta e passam para outra, sem nenhum tipo de saudade, nem de dó, nem de piedade. Então, me parece que o professor de hoje, para que de alguma forma possa se apropriar e aproveitar ao máximo o potencial dessas tecnologias, deve, de uma vez por todas, ou talvez por uma das primeiras vezes, assumir de fato o papel de professor. O que eu quero dizer com isso? É bom explicar isso porque... para não ficar estranho, para não ficar né? estranho essa questão. Mas eu quero dizer assim, que papel nós professores temos desempenhado no decorrer da nossa trajetória, no decorrer dos últimos séculos aí? O papel de um reprodutor de conteúdo, do ponto de vista que eu tenho uma ementa, né, um conteúdo programático a cumprir, ou seja, por mais que eu dê os meus toques, eu estou reproduzindo algo que não fui eu que defini e que alguém disse que era importante. Primeira questão. Trabalho com um grupo de 30, 40 alunos, ou seja, por mais criativo que eu seja, é complicado mudar a lógica do eu falo e você responde. E é isso que nós somos, a princípio, né? Não estou desmerecendo o papel do professor, porque sou professor também. Eu estou dizendo que o contexto nos faz ser o quê? 90% das vezes alguém que vai lá e define as questões, fala, os outros escutam e depois nos devolvem numa prova. Muito bem. Quando, na verdade, nós deveríamos ser, como me parece que nós deveríamos ser aqueles parceiros de aprendizagem dentro de sala de aula que ajudam os estudantes a fazer as perguntas certas, que criam situações-problema para que eles possam resolver. E não focar no conteúdo, que é o que nós acabamos fazendo, mas focar no processo, ou seja, que possamos ajudá-los a desenvolver habilidades para se localizar nesse mundo de informações. E para isso a gente não precisa ser técnico. Mas não podemos, professor Eduardo, em absoluto, me parece, virar as costas para o desafio que é compreender essas tecnologias. O que elas impõem, e impõem mesmo à escola, que as outras tecnologias anteriores, que são importantes também, como o livro, como a televisão, como a revista, não impunham, porque elas têm uma outra dinâmica, uma outra lógica. Perfeito. Mas, pelo que eu entendi, então, nós temos hoje a necessidade de ter um professor, na verdade, problematizador. Não é mais aquele professor que leva as respostas prontas, mas sim o que leva as perguntas certas e, pelo que eu entendi também, aprender com o seu aluno. É mais ou menos isso, né? Professor? Sem dúvida, porque nós temos dentro de sala de aula um grupo de 20, 30, 40 experts em tecnologia. E se não são, é só deixar um computador, um tablet, eles vão dar conta do negócio. Ok. Entretanto, lhes falta, e aí entra o nosso papel, o papel da aprendizagem é um papel de troca de experiências, e nós como professores temos mais experiência, alguém que ajude a criar situações em que eles possam, a partir desse acesso facilitado às informações, possam coletar informações, possam valorar, ou seja, saber que informação é mais importante que outra e contextualizar dentro de uma pesquisa, de um problema colocado pelo professor. Porque o que me parece? Me parece que a escola que nós temos hoje é uma escola que desconsidera que tudo aquilo que a gente, de alguma forma, trabalha em sala de aula está disponível na internet. E às vezes com mais profundidade, às vezes com mais qualidade, às vezes com outras perspectivas. Ou seja, o papel da escola já pode deixar de ser um repassador de informações. Me parece que em algum momento da história era necessário que existisse um local onde as pessoas fossem para receber informações. Agora não precisa mais. É claro que não é uma situação fácil de resolver. As questões são colocadas para que nós possamos ir amadurecendo e discutindo. De qualquer forma, me parece que a escola poderia ser já, e o professor poderia ser já alguém que pudesse, a partir do que os alunos já viram fora, na internet, na televisão, nas revistas, criar situações em que o conhecimento pudesse ser construído ali dentro. Até porque, professor, a escola já há muito tempo deixou de ser o único espaço de aprendizagem, não é mesmo? Eu acho que hoje ela é, principalmente nessa geração, ela é um dos momentos onde se aprende. Mas, assim, ainda sobre essa questão da formação do professor. O senhor falou antes com relação à formação inicial. Me parece que ela é muito importante.
Os cursos de hoje que formam professores, eles ainda não estão preparados nessa questão tecnológica, ou já estão, professor? Eu sou professor da Universidade de Passo Fundo aqui e não vou falar das universidades públicas, nem privadas, nem confessionais e muito menos comunitárias. Vou falar da situação das federais. Eu tive acesso a um colega que fez um trabalho com todas as licenciaturas de todas as universidades federais do Brasil. E ele chegou à conclusão, ele pintou o cenário, na verdade nos mostrou um cenário em que a questão da tecnologia na formação inicial dos professores é periférica. Agora, olhando para as confessionais, olhando para as comunitárias e olhando para as privadas, né? A mesma coisa acontece nessas instituições. Ou seja, nós temos uma ou duas disciplinas, algumas delas são optativas, ou seja, as turmas só acontecem se os professores, se os alunos se inscreverem, os estudantes se inscreverem, e as outras são ou instrumentais ou são disciplinas rápidas. Então, por isso que quando a gente fala sobre informática educativa, eu costumo dizer assim, a gente não pode, e quem tem um pouco de visão sobre isso não faz isso, né? Não pode crucificar o professor. Eu não tenho dúvida que todo e qualquer professor tenta com todas as suas forças aproveitar ao máximo uma tecnologia, um recurso disponível para o seu métier. Agora, quando não tem um processo de formação que considere esse recurso, qual é a minha tendência? A minha tendência é, primeiro, atender, é claro, a demanda dos estudantes. Eles querem usar a tecnologia. Para isso, eu tenho que usar as referências que eu tenho de outras tecnologias, que é o livro, que é a televisão e assim por diante, que não são as referências dos alunos. E aí a gente se estabelece um conflito, sem dúvida alguma. Exatamente. E me diga uma coisa assim, professor, e eu sei que o seu trabalho, ele anda muito na questão da democratização da informação, da tecnologia. E essa democratização, obviamente, a gente pensa logo na questão da escola pública, as escolas de periferia. O Paulo Freire já dizia que existe uma educação para o homem objeto e uma educação para o homem sujeito. Como é que a tecnologia pode, e obviamente ele estava fazendo uma referência àquela educação de qualidade para as escolas particulares e a de nem tanta qualidade para as escolas públicas, me parece que era essa a referência. Como é que a tecnologia pode reverter essa questão, a questão da democratização? Até que ponto e como pode a tecnologia ajudar para que esse paradigma que nós temos hoje de duas escolas bem distintas possa ser mudado? O Paulo Freire fazia também, além dessa perspectiva de análise, também uma relação à educação bancária, né? Ou seja, uma educação massificante para um homem que vai ser sujeito e uma educação diferenciada, problematizadora, para um homem que vai ser objeto e uma problematizadora para o homem que vai ser sujeito, né? Bom, quando a gente coloca na balança, e não é muito justo, né, claro, colocar uma escola privada e uma escola pública, a gente tem que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? Porque existem, sim, muitas escolas públicas que têm uma educação de qualidade, né, que possibilitam processos de aprendizado para os seus estudantes. É claro que a escola pública, a relação que existe entre pais e professores da escola privada e da escola pública é diferente, né? Infelizmente, muitos de nós no Brasil, a gente tem um posicionamento referente à escola pública como se fosse um favor que o município, ou o Estado, ou a nação está fazendo para o meu filho, quando na verdade não é, né? É uma exigência, ou seja, é uma exigência não, é um dever. Eu posso exigir, né? Eu não preciso me colocar de uma forma, me prostrar frente a isso, né? Entretanto, claro, tem muitas pessoas que têm clareza de que não é assim. O que se verifica é, onde é que entra a questão da tecnologia? Não tem como discutir que, sem dúvida alguma, os recursos que a escola privada tem para informatização no laboratório, para compra de materiais, para laboratórios, isso e aquilo, muitas vezes é maior do que a escola pública. Isso não temos como discutir. E também não tem como discutir como uma situação de abundância de espaços de aprendizagem é favorável à aprendizagem. Então, quer dizer, quem tem uma maior infraestrutura, sem dúvida alguma, ou pode oferecer mais situações de aprendizagem para os seus estudantes, pressupõe-se que o que vai acontecer ali dentro possa ser mais rico, né, ou rico. Muito bem. O que nós temos com essa tecnologia é que ela democratiza a coisa. O que nós temos é uma tecnologia que qualquer um, em qualquer escola, desde que tenha acesso à tecnologia e acesso à internet, pode acessar, pode conhecer o mesmo ambiente de qualquer outra pessoa. Então é um processo democratizador, né? Mas de fato existe essa democratização, professor, porque a gente observa, e eu sou professor municipal, e nas escolas que eu passo,
E eu observo que existe hoje uma grande dificuldade no acesso dessas crianças. Sim. Elas trazem de fato alguma coisa já de casa, mas a escola em si, por exemplo, ela tem dificuldade, por exemplo, no seu laboratório, o sinal de Wi-Fi, ele mal chega numa sala ao lado. Quer dizer, isso só um exemplo do que é a dificuldade hoje de se ter o acesso adequado nas escolas. De fato acontece hoje já na escola pública, professor? Ou é só um discurso ainda? Não, eu acho que existe um potencial instalado, né? Os computadores estão lá, eles te dão acesso a alguma coisa, te dão acesso, podem te dar acesso à internet. Entretanto, a gente tem uma situação que aí nós temos, sem dúvida alguma, reconhecer, mas que não é só na escola pública e não é só... E quando eu falo escola pública, eu falo de uma forma geral, porque a gente tem muito contato com professores das instituições, né? Até a gente estava conversando antes sobre o Seminário Nacional de Inclusão Digital, que traz pessoas de 190 cidades do Brasil, então trazem realidades. A gente tem uma situação de conexão à internet que é precária. Algumas escolas particulares têm, privadas, mas a grande maioria das escolas públicas tem um problema sério de acesso à internet. Vou dar um exemplo. Vou falar sobre um município ao lado, Carazinho. A gente teve um projeto em Carazinho, acompanhando a informatização da escola com 459 laptops do programa Um Computador por Aluno. E o acesso à internet é 1 mega só, ou seja, quando 20 alunos conectavam, 459, quando só 20 conectavam, a internet já ia. Então a gente tem que avançar muito nesse processo, né, de disponibilizar acesso, principalmente à internet, porque isso é uma coisa que eu notei já, que a gente nota na gurizada. Eles não querem um tablet, eles não querem um smartphone, eles não querem um computador para jogar ou para brincar ou para mexer com o que está instalado ali dentro. Eles querem simplesmente como uma porta de acesso para a internet. Então isso me parece que é um elemento que nós temos que avançar muito, mas aí não é só questão da esfera da educação, né? Mas no Brasil como um todo, né? O acesso à internet nosso é muito precário e muito caro ainda. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, professor, e no próximo bloco o senhor vai explicar justamente essas questões. Como é que é hoje a questão tecnológica em termos de Brasil? Por que o brasileiro hoje paga tão caro pelo acesso à tecnologia? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui um pouquinho com o professor Adriano Canabarro, falando sobre tecnologia e educação. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje, entrevistando o professor Adriano Canabarro Teixeira, doutor e pós-doutor na área de educação e tecnologias. Conversávamos no primeiro bloco a respeito das questões mais direcionadas à educação, mais ao dia a dia da escola. Agora, no segundo bloco, vamos conversar um pouquinho sobre a questão mais ampla da tecnologia. Professor Adriano, é visto que hoje nós estamos no meio de um processo histórico, cultural. A mudança de paradigma com relação à mudança de sociedade para uma sociedade de informação, ela já é apregoada por todos os teóricos. Minha pergunta é o seguinte: até onde vai tudo isso? Existe limite daqui para frente para essa tecnologia? Qual é a previsão de futuro para a questão tecnológica no que diz respeito não só à escola, mas à sociedade em geral? Me parece que nos próximos 15 anos aí, e não estou fazendo exercício de futurologia, estou meio sendo bem pragmático aí na jogada, não tem uma outra tecnologia que vai ter um impacto tão grande para a vida das pessoas quanto a internet. Não vejo uma outra que esteja se formando aí do ponto de vista assim de ramificação, né, de profundidade, de alcance. Não tem. Talvez algumas questões ligadas mais à área da medicina, mas aí é para as pessoas que tiverem uma situação de saúde específica, né? Então, na vida das pessoas, das empresas, dos governos, não tem algo que vai impactar tanto. Me parece que o que nós podemos nos preparar agora, e isso é claro que vai ter desdobramentos, tem a ver com o que a gente falava por último. Bom, a gente vai ter um processo agora de melhoria do serviço de internet no mundo inteiro, né? Mesmo sabendo que E no Brasil também? Também, mas é que nós temos que pensar o seguinte: com o que a gente paga 1 megabit aqui de internet, no Japão tu paga 100 megabits, por exemplo, né? Quem tem 100, não precisa nem entender o que significa megabit, né? Mas quando eu tenho um de um lado, 100 para o outro, né? A gente vê a diferença. Quando nós tivermos acesso a 100 megabits de forma segura, nós conversávamos, né? Bom, se eu tenho que usar alguma coisa em sala de aula, o que eu faço? Eu baixo no meu computador antes, porque não dá para confiar muito na internet, no 3G e assim por diante. E todo mundo que está nos escutando já deve ter passado por situações e vai dizer assim: puxa, não funciona a internet no meu computador, ou na minha universidade, ou na minha escola. Muito bem. E isso não é só aqui, em qualquer lugar do país isso acontece.
Quando a gente tivesse uma internet de 100 gigabits, significa o seguinte, que eu não tenho mais TV a cabo, eu não tenho mais telefone, eu só uso a internet para tudo, né? Porque eu consigo ter acesso a conteúdo de qualidade, sem nenhum tipo de travamento. Com rapidez. Com rapidez, HD e assim por diante. Então, me parece que o que nós vamos ter agora nos próximos 10, 15 anos é uma melhoria significativa no serviço prestado, na infraestrutura de internet. E, óbvio, quando tu tem uma infraestrutura de internet, você vai ter ambientes, espaços, recursos na web que nós não tínhamos até então. Um exemplo agora, por mais que a nossa internet seja uma internet que não tenha uma boa qualidade, quem tem internet de boa qualidade tem que pagar muito, quem quer tem que pagar muito mais por isso. A gente vê sites na internet que você não acredita que está rodando num outro computador. Da qualidade gráfica, a gurizada que joga, né, esses games de computador aí em primeira pessoa com pessoas do mundo inteiro. Qualidade gráfica perfeita. Então, se a gente tiver uma estrutura legal, o que nós vamos ter é cada vez mais espaços diferenciados de qualidade para que nós possamos explorar na educação ou não. Então, me parece que é por aí. Agora nós vamos ter a internet melhorando gradativamente. Tá, mas professor Adriano, em relação ao Brasil, por que esse atraso? Eu já li em algum lugar que nós temos, no mínimo, uns 20 anos de atraso em relação à tecnologia. Não sei se, de fato, é mesmo esse tempo, mas que nós temos um atraso. Nós temos. Por que se dá esse atraso, professor? O discurso de que o Brasil é um país continental já não serve, porque os Estados Unidos é muito grande. Vários também, países, né? são continentais e tem um bom acesso à internet, né? Me parece que nós precisamos aqui, não tem uma resposta técnica para isso, né, professor? De fato, reivindicar melhor serviço. De fato, eu sei que tem um projeto, acompanhei rapidamente um projeto na Câmara, nem é um projeto, uma CPI, se não me engano, da questão da qualidade do serviço prestado aqui para Passo Fundo, né? A gente tem que abrir um pouco mais. Me parece que se nós abríssemos ainda mais o mercado para outras empresas, a gente poderia melhorar esse serviço, né? De qualquer forma, a gente tem, claro, situações de Estados Unidos no Brasil, mas aí você tem que ter recursos para isso, né? E situações de África, também dentro do Brasil, né? De não existir nem acesso à energia elétrica, por exemplo, né? Que dirá a internet. Mas esse atraso, ele também não está ligado ao fato de que o Brasil é ainda um mero reprodutor de tecnologia, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e de países da Europa que produzem a tecnologia. Também não está ligado a isso, professor? Eu acho que se nós fôssemos observar a tecnologia enquanto hardware, enquanto desenvolvimento de um objeto feito de metal, de material físico, né? Talvez sim, de qualquer forma nós temos aqui algumas, o motor, o bicombustível é brasileiro, né? O projeto, a urna eletrônica é um exemplo, embora possa ser discutível, né? Mas eu me refiro à questão do software. Mas do ponto de vista de software tem mudado, a gente tem, se a gente for pegar, por exemplo, grandes empresas de software, Facebook, Google, a gente tem programadores brasileiros que foram para lá porque tem muita competência, né? Me parece que o que a gente tem que fazer... Mas foram para lá, não ficaram aqui. Tiveram que sair para poder de alguma forma se colocar. Me parece que eu não sou empresário, estou falando um pouco pelo que eu conheço, né? Falta-nos um pouco um tino empreendedor, né? Do ponto de vista de desenvolver a ideia do empreendedorismo e da inovação. Mas não nos alunos que estão acabando essa faculdade, né? Me parece que isso é muito claro nos Estados Unidos, né? A questão da criatividade, a questão da inovação, a questão da competitividade é muito forte nos Estados Unidos, desde a gurizada quando está entrando na escola, né? Então, talvez, se a gente começasse a trabalhar mais a questão da criatividade, do empreendedorismo, dentro das nossas escolas, desde o ensino fundamental e médio, talvez nós tivéssemos um diferencial aí. Lá na frente. Lá na frente, me parece que sim. Porque a gente está trabalhando agora com uma tecnologia que é limpa, né? O sonho de qualquer município é ter empresas de TI, porque a empresa de TI não gera resíduo, dá emprego e ela precisa de acesso à internet e eletricidade, é isso que ela precisa. Então, isso que e ainda pode ter um índice de lucratividade enorme, a gente vê aí várias empresas que estão... Mas para isso a gente precisa ter mão de obra, né? Precisa ter pessoas preparadas para isso, né? Nesse sentido, até eu quero aproveitar, a gente está começando agora com a Secretaria de Educação um projeto Escola de Hackers, que vai ensinar programação. Agora em abril a gente vai fazer o lançamento,
o início do trabalho já, vai preparar de 20 a 30 alunos de cada escola municipal que queira participar conosco, vai ensinar a programar computadores, né? E isso se estende a professores, pelo que eu ouvi do programa, também se estende a professores. Cada né? escola que tiver uma turma, o professor ganha o direito de estar participando de uma formação específica para ele de programação de computadores, né? O objetivo, claro, não é criar programadores, embora eles vão aprender a programar, mas sim despertar um pouco daquele interesse pela área, que não vai ser só o interesse de navegação na internet, assim por diante, desenvolver raciocínio lógico e mais, né, dar o poder de que os estudantes possam programar aquilo que é fundamental na vida deles, ou seja, que é a tecnologia. E um professor ou um diretor que esteja interessado nesse programa, o que ele tem que fazer, professor? Procura o senhor? Como é que faz a gente está finalizando o material gráfico, né? E a gente vai ter agora em março, no primeiro momento em que os diretores estiverem reunidos junto ao secretário de Educação, o professor Edmilson, a gente vai fazer o lançamento do programa e verificar os professores as escolas que querem fazer parte. Vai ser bem legal porque vai ser em turno inverso. Quem vai estar ensinando programação são alunos da área de TI, né? Alunos que estão se formando em curso superior. Durante o ano inteiro, vai ter uma apostila, atividades por semana, vai ser bem legal assim. Então, para que as pessoas possam ter uma vivência diferenciada de tecnologia. Previsão de duração é o ano todo? O ano todo. Finalizou uma turma, começa a outra turma. No final do ano, teoricamente, ele já tem uma condição de trabalhar com a questão da programação, mesmo que de uma maneira mais simples. Eles não vão poder utilizar linguagens de programação profissionais, mas vão saber, por exemplo, claro, isso é um termo técnico, mas não tem problema, o que é uma variável, o que é um laço de repetição. Perfeito. Então, eles vão ter condições de compreender esse tipo de coisa que é muito complicado, inclusive para alunos do primeiro nível da computação, do ADS e assim por diante, da Universidade de Passo Fundo e de outras instituições também. Professor, existe falando sobre jovens e a relação de jovens com a tecnologia, eu gosto muito de uma citação do Albert Einstein. Até eu nem tenho certeza que seja dele, mas nas leituras que a gente faz é como se fosse dele. E onde ele dizia que, na época, né, ele dizia que um dia a tecnologia iria superar a questão da relação interpessoal, que nós teríamos uma sociedade de idiotas. Será que esse momento já chegou, professor, ou vai chegar? O que o senhor vê dessa declaração, afinal de contas, teoricamente, do Albert Einstein? Eu não conhecia essa declaração. O que eu vejo é que nós temos, primeiro, um grupo de estudantes que lê muito mais do que talvez nós líamos. Porque a gente não pode vincular a leitura ao objeto livro, mas ao processo de reconhecer símbolos. Uma outra questão que eu vejo, isso eu vejo e na Jornada de Literatura desse ano foi relatado pelos autores, né? Puxa, não estou vendendo tanto livro, mas as pessoas estão me lendo mais. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu vejo é que a gente nunca teve uma outra possibilidade, uma outra era em que a gente teve possibilidade de ter acesso a bens culturais como a gente tem agora. Porque é claro que muita coisa vira hit na internet que você diz o seguinte, pô, isso aqui não serve nada para mim, mas tem muita coisa muito legal na internet disponível que as pessoas só têm acesso a isso em função da internet. Uma outra questão que a gente tem que lembrar também, e eu não estou aqui questionando o Einstein, estou trazendo uma questão, né? Que as pessoas nunca escreveram tanto também. Agora a gente está com o serviço de VoIP, né, que é voz sobre IP, que tu pode conversar, mais democratizado, mais maduro, as pessoas podem conversar, senão as pessoas mandam e-mail, né? As pessoas escrevem blog, as pessoas podem se manifestar. Uma outra questão que eu quero trazer, independente de qualquer tipo de movimento interno ao que aconteceu nas manifestações do ano passado. Movimento interno que eu digo, diverso do objetivo de levantar um problema social e por ele lutar. As pessoas se organizaram não só aqui, mas no Egito, na Líbia, nos Estados Unidos, na Espanha, através da internet, ou seja, foi um espaço... Através das redes sociais. Das redes sociais, que possibilitaram, ou seja, são elementos, que eu não vou dizer qual está errado, mas que mostram que não, né, que é espaço também de desenvolvimento social, é espaço também de organização social, é espaço também de aprendizado e de cultura, né? Quando as pessoas... Vou dar um exemplo, a gente trabalhou ano passado, uma disciplina do doutorado em educação, da Universidade de Passo Fundo, em que os clássicos que a gente precisava não tinha em papel. Nós tínhamos livros, se eram em papel, alguns estavam muito... Não era que a gente podia abrir eles para fazer cópia para várias pessoas. A gente usou
a cópia que estava na internet. Na internet. Isso não é crime, né? Porque a gente não vendeu, a gente usou cópias que estavam na internet para utilizar e que talvez, como nós usamos, outras pessoas pudessem só ter acesso a isso via internet, não via o livro. Ou seja, eu acho que existe um ambiente criado muito mais para a emergência de um ser humano mais crítico, mais culto, um ser humano que trabalha melhor com as diferenças, porque as diferenças estão aqui conosco agora em função da web, do que para um ser humano que possa ser classificado como idiota, né? Nesse sentido. Então, é o que eu vejo um pouco do potencial dessa web. Então, aquela história e aquilo que a gente ouve de que a minha geração de 30, 40 anos atrás, lia muito mais, era muito mais dedicada aos estudos, pesquisava com maior qualidade, na verdade não é verdadeiro. Me parece que a geração de hoje, como o senhor está dizendo, tem muito mais acesso e faz uso desse acesso a esses bens de informação. Existe mesmo essa diferença entre gerações, professor? Uma melhor que a outra? Ou isso é simplesmente uma lenda? Eu acho que as gerações anteriores, elas tinham que fazer um esforço maior para ter acesso a bens culturais. Eu acho que nem essa questão ligada às gerações anteriores é totalmente verdade, ou é uma unanimidade, como nem a questão de que a nova geração ela é muito mais culta. Não. A gente está falando de potencial instalado, né? O potencial que nós temos para um aluno, para um estudante, por exemplo, ou para um professor que é interessado, que é comprometido, que é curioso, hoje é muito maior do que nós tínhamos antigamente. Isso é uma coisa que, isso sim não se pode discutir, né? E me parece que a gente conversava agora em outras oportunidades, né, que a gente vive um momento agora de abundância e não de escassez de oportunidades e possibilidades. E no passado tínhamos a escassez. A escassez, sem dúvida alguma, porque não tínhamos tantos livros, não tínhamos tantas disciplinas, não tínhamos tanto conhecimento disponível, tantas representações. Agora a gente tem isso tudo aberto dentro da web, né? Então, me parece que para nós professores é muito melhor você trabalhar com um grupo de estudantes que tem abundância de recursos, não financeiros, mas de recursos cognitivos, de recursos de acesso à informação, do que um grupo que tenha escassez ou que tenha algum tipo de dificuldade, né? Então, essa que é a questão. De qualquer forma, eu acho que é cedo para a gente dizer, agora vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, porque a gente está começando a criar uma situação de abundância, onde a gente vai ter que começar a pensar, bom, esse meu método de ensino, ou esse modelo de escola de educação, ele está voltado para quê? Para a escassez, onde alguém tem que dizer para cada estudante o que é importante ele saber e definir, inclusive, na prova o que do importante é mais importante, porque eu pego algumas questões, ou ele é um modelo de educação, ou um modelo de professor que está preparado para a abundância, ou seja, de não saber, de fato, o que é de impossibilidade de saber aquilo que vai ser importante para esse estudante daqui a 2 anos. Essa é a realidade. A escola trabalha com a lógica de deixa para mim, passa a bola para mim que eu resolvo o teu problema. No mundo de escassez, talvez funcione, de escassez de possibilidades, né? Numa outra oportunidade que a gente conversou, a gente falava que quando a gente olhava para minha avó, a avó Danila, se estiver vendo, um abraço para a senhora, a avó Danila, que tem 90 anos, quando ela tinha 2 anos e meio, era fácil prever o que ela seria. Professora, agricultora ou dona de casa. Juntou a professora e a dona de casa. Muito bem. Se olhar para minha filha que tem 2 anos e meio, a filha de qualquer um, ou aluno, ou estudante de qualquer escola, é impossível você saber o que ela vai ser. As possibilidades estão em aberto, né? Estão em aberto e se estão em aberto, fica difícil a escola dizer, para você ser isso, que eu não sei o que você vai ser, você precisa saber isso, 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 isso. Então aí que está a mudança necessária no modelo de educação para que nós possamos, de fato, ajudar esses estudantes a criarem habilidades, competências para poder, quando precisarem, se precisarem e o que precisarem, aprender. E é aí que entram essas tecnologias que dão acesso a um mundo de possibilidades, né? Perfeito. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu sei que o senhor quer falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o evento que o senhor está organizando aqui na UPF, agora para abrir um evento tecnológico. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre como é que vai acontecer? Claro, professor. A gente tem já, esse é o 3º ano que a gente está fazendo o Seminário Nacional de Inclusão Digital. Ele é uma parceria da Universidade de Passo Fundo e da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. E ele, embora o nome seja Seminário Nacional de Inclusão Digital, dê um pouco de ideia de tecnologia, ele tem tecnologia, mas ele é muito voltado para a sociedade como um todo.
O tema desse ano é educação em tempos de conexão, abundância e compartilhamento, é aquilo que a gente estava conversando. Então, a gente vai ter palestras, oficinas, apresentações de artigos e várias atividades ligados, que vão criar um espaço, um ambiente propício para que a gente possa pensar. A educação que a gente faz hoje, ela é para um momento de desconexão, de escassez e de propriedade da informação, ou é uma educação de fato para um mundo que é conectado, para um mundo onde a informação e as possibilidades de construção do conhecimento são abundantes, e para um mundo onde a comunicação e a possibilidade de compartilhar experiências e saberes é maior do que qualquer outro momento da humanidade. Então, o Seminário Nacional ele vai estar acontecendo de 28, 29 a 30 de abril na Universidade de Passo Fundo, com atividades nos 3 turnos, com palestrantes internacionais, oficinas práticas, atividades para estudantes só. É um evento, é claro, que as inscrições estão abertas, mas é um evento aberto para a comunidade. Se alguém quiser acessar o site, que é senid.pf.br, infelizmente está fora do ar agora, mas vai voltar logo, senid.pf.br, e ver a programação, ele pode se programar, por exemplo, eu quero só ir na tarde da terça-feira para ver uma atividade que eu achei interessante. É possível que a comunidade possa estar presente. E as escolas, provavelmente esse material vai chegar às escolas para que os alunos e professores interessados possam se engajar nesse evento, não é mesmo? A gente mandou já os cartazes, a gente está fazendo contato via Facebook, e-mail. A Prefeitura Municipal de Passo Fundo, a Secretaria Municipal de Educação, de novo esse ano, vai subsidiar 50% da inscrição dos professores das redes municipais, então a gente está fazendo esse trabalho. A gente vai ter o CENID Junage, que em Esperanto significa jovem, e o CENID Infano, que em Esperanto significa criança, onde a gente vai estar recebendo numa tarde 250 crianças para ter atividades específicas para eles, com robótica, com game e outras coisas mais ligadas à educação. E no outro turno a gente vai estar recebendo estudantes do ensino médio para também ter atividades específicas para eles, que podem então se inscrever das escolas estaduais junto ao Núcleo de Tecnologia Educacional, das escolas municipais junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfeito. Professor, nós agradecemos imensamente a sua presença. Eu acho que na noite de hoje nós tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas que ainda estavam na cabeça de muitos professores. Eu, particularmente, pude tirar algumas dúvidas que eu tinha com relação à questão da tecnologia e da educação. Então, nós agradecemos a sua disposição, a sua presença aqui no nosso programa e agradecemos a você, nosso telespectador, pela sua paciência, pela sua atenção conosco e convidamos a todos vocês que fiquem conosco aqui no canal 16, porque daqui um pouquinho temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.